alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Segundo aos Coríntios 3, a partir do versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E, se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória, porque se o que era transitório foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre sua face para que os filhos de Deus não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas, quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Pelo que, tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, antes rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e assim nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas, se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Que o Senhor nos abençoe também por essas palavras. Amém? Podeis assentar.
Essa mensagem foi pregada em 14 de junho de 1964 e está por completar 61 anos daqui a um mês. Não. Abril, maio, junho. 2 meses. É isso, junho. E ela é tão nova. Ela está renovada para os nossos dias. Amém? Nós lemos até, aliás, o pastor leu até o parágrafo 258. 258, onde o nosso profeta disse, a Bíblia disse, colocarei inimizade entre a semente dela e a semente da serpente. Está vendo isso? Este foi o parágrafo 258. E assim vamos iniciar no 259 e vamos dividir em 2 vezes para assim terminarmos no outro domingo. Amém? Ele, o véu, se tem levantado da palavra, está vendo? Isso mesmo. Ela é revelada aos pequeninos. Ele está levantado. Eles a veem. Haverá, como uma vez disse, isso mesmo, então será como uma vez disse, quando vedes, quando este véu for tirado da palavra, as tradições forem tiradas da palavra, como Jesus uma vez disse, quando me vedes a mim, vedes o Pai. Está vendo? Deus e sua palavra são um. Agora vocês entendem? Quando a palavra é manifesta, o que ela é? Está vendo? Jesus disse, examinais as escrituras, que vós cuidais ter. Credes em Deus, crede também em mim. Se não faço as obras de meu Pai, então não acrediteis em mim. Mas se realmente faço as obras, eu e meu Pai somos um. Quando me vedes a mim, vedes o Pai. E quando você vê a palavra manifestada, você vê o Pai, Deus, porque a palavra é o Pai, a palavra é Deus, e a palavra manifestada é o próprio Deus tomando a sua própria palavra e a manifestando entre os crentes. Nada pode fazer com que ela viva a não ser os crentes, só os crentes. Ela não irá. Você pode tomar trigo e plantá-lo em um tipo diferente de solo, ele jamais crescerá. Porém, o que tem de ter certo fertilizante na terra para cultivar trigo. E se não houver, se o fertilizante na terra o trigo não for germinado com esse fertilizante, ele jamais crescerá. Então, não importa onde a palavra caia, se ela não cai no tipo correto de coração. Jesus assim disse, uma parte caiu ao pé do caminho, em terrenos pedregosos, e vieram as aves do ar, e se alimentaram dela. E então ele disse, outra caiu nos espinhos e cardos, os quais cresceram e a sufocaram imediatamente. Tradições, denominações, cuidados do mundo a sufocaram. Porém, disse, outra atingiu boa terra e produziu 100 vezes mais. Disse, assim é o reino de Deus. É a mesma coisa, veja, alguns não crerão de modo algum.
Alguns crerão por um pouco de tempo, como os discípulos, eles o seguiram. Muitos deles, os 70, o seguiram durante anos para averiguarem, por quase 1 ano e meio ou 2 anos, apenas para averiguarem, até que eles conseguissem encontrar algo nele. Alguns, como que de alguma maneira ele tinha poder para fazer estas coisas, ou como um pé de coelho, um mágico de alguma espécie, o que ele podia fazer para produzir aquelas coisas, como ele podia saber o que estava no coração das pessoas e o que elas estavam pensando. E eles finalmente descobriram que ele disse que ele desceu do céu, que ele próprio era a palavra. Quando eles descobriram isso, isso foi demais para eles. Eles disseram: ninguém pode entender isto. E eles se afastaram dele. Estes são aqueles que caíram entre espinhos. Isso faz voltar para a mesma coisa em toda a congregação. Você tem crentes manufaturados, incrédulos e crentes. Isso tem sido em toda a congregação. Você os encontra o tempo todo. Alguns deles fingem como se fossem crentes. Esse é o pior tipo. E logo elas têm aqueles que na realidade são incrédulos. Ele não o incomodará. Ele simplesmente se afasta e balança a cabeça. Mas aqueles que fazem que creem, que dizem que são crentes, esse é o tipo que você tem de observar. São aqueles crentes manufaturados. E então há alguns crentes genuínos. Vê esses 3 aí? Ali estavam os incrédulos, assim que ele disse: comei a carne do Filho do Homem. Oh, meu chapa, isso foi o cúmulo. Os outros eram crentes manufaturados, eles ficaram até exatamente como Judas ficou, bem até o fim. Entretanto, os verdadeiros crentes, eles não puderam explicar isso, mas mesmo assim eles creram nisso. Eles seguiram adiante até o fim. O véu, tradição de incrédulos, tirado, você vê a Deus. Quando o véu de tradições tem se removido, você pode ver que Deus é ainda Deus de sua palavra. Ele ainda guarda a sua palavra. Ele é o Deus, autor de sua palavra. Isso está escondido detrás de véus de pele para outros, sim, isso mesmo. Para aqueles que não podem ir detrás do véu, ele ainda está detrás de véus de pele. Note, então nós tornamos parte dele, assim como você é o véu que o vela. Você é parte dele, contanto que Cristo esteja em você, como Cristo era Deus, porque Deus estava nele, o fez Deus, e como Cristo está em você, a esperança da glória, você se torna parte de Cristo. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, vê? Você se torna parte de Cristo, contanto que Cristo esteja escondido em você. Logo isso está velado para o incrédulo, mas você sabe que ele está em você. Você está se fazendo templo para Cristo, que está detrás do véu, a pele. Então nós, por causa deste véu, o véu novamente em carne humana esconde Deus, a palavra, do incrédulo. Assim como está escrito, veja, escritas, vós sois epístolas escritas,
A Bíblia disse agora o que é epístola? É uma palavra escrita. Você é a escrita. Em outras palavras, você a leria assim: vós, ela disse, vós sois epístolas escritas, ou vós sois a palavra que tem sido escrita, que tem se manifestado. Nada pode ser acrescentado a isso, você não pode fazer. Eu sou uma epístola escrita e vivendo algum outro tipo de algo que não seja aquilo que isto já escreveu, porque nada pode ser acrescentado ou tirado. O irmão Brana bate de leve em sua Bíblia. Como o doutor Lively está escrevendo este famoso livro, eu quero que vocês vejam daqui a pouco. O irmão Lively está aqui, está no recinto em algum lugar, eu o vi no lado de fora. Eu não creio que ele possa entrar, porém ele está escrevendo um livro ali e é muito espantoso, da era de Laodiceia, e eu quero que vocês... Ele sairá das máquinas impressoras muito em breve. Assim, nós estamos fazendo a última leitura dele agora e estávamos escrevendo, nós estávamos comentando isso ali dentro. Veja, sobre todo mundo sempre vê a mim, vem a mim, diz irmão Brana. Aqueles 7 trovões que a voz fez soar, e ele disse, não escrevas isso, você vê, mas fecha-o, diz, isso serão os 7 trovões que haverão de ser revelados nos últimos dias. Veja, os 7 trovões que nos haverão de dizer. Agora, isso não parece muito bom, vê? Porém, cuidado com o que você está falando quando você diz isso. Ele disse, toma cuidado para que tu não escrevas isso. Está vendo? Aqueles 7 trovões fazem soar as suas vozes. Veja, e ele disse, não escrevas isso. Vê? Mas isso é para ser selado no livro até os últimos dias. Agora muitos têm dito para mim, teólogos disseram, irmão Brana, se o Senhor Deus disse, se com a sua experiência, que o Senhor tem lhe dado para o seu povo, humildemente dizendo isso, disse, o Senhor estaria qualificado para escrever uma Bíblia, o Senhor mesmo, a palavra, se Deus tem manifestado? Eu disse, isso poderia ser verdade. Veja, ele estava tentando me apanhar, está vendo? E eu disse, mas veja, eu não poderia fazer isso. Ele disse, por que o senhor não poderia? O Senhor tem todas as qualificações. Eu disse, mas olhe, nenhuma só palavra pode ser acrescentada ou tirada, está vendo? E ele disse, bem, então aqueles 7 trovões, o Senhor, veja, disse, não seriam aqueles 7 trovões soando, não será aquilo uma revelação a ser dada a algum homem? Eu disse, não, Senhor, isso estaria lhe acrescentando algo ou lhe tirando algo. Está tudo revelado ali dentro, e os 7 selos abriram totalmente a revelação do que foi aquilo. Veja, isso está ainda na palavra. Você veja, você não pode sair dessa palavra. Isso não deixará a palavra. E o Espírito de Deus jamais deixará essa palavra. Ele ficará bem com a palavra, cegando alguns e abrindo os olhos de outros. Ele sempre fará assim. Vós sois epístolas escritas, lidas de todos os homens, ou vocês são, eu traduzo isso,
viram-a ao contrário desta maneira. Veja, simplesmente a viram ao contrário. Vocês são epístolas que têm sido escritas, porque você não pode lhe acrescentar nada, que são lidas de todos os homens, a palavra manifestada de Deus, em outras palavras. E Pedro e João, para mostrar isso, quando eles subiram ali, perceberam que eles eram indoutos e sem letras, eles não tinham nenhuma instrução, mas eles haviam notado bem que eles haviam estado com Jesus, vê? Eles eram indoutos e sem letras, mas eram epístolas escritas. Vejam, leram que eles haviam estado com Jesus, porque Jesus estava manifestando-se através deles, Cristo velado na carne deles, manifesto, vivificado, como ele estava em Moisés. Quando a palavra estava em Moisés, ele era Deus em carne. Quando ela estava em Jesus, ela era Deus em carne. Está vendo? A única coisa que ele fez foi mudar a sua máscara, não a sua palavra, não a sua natureza. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele somente mudou sua forma. Ele mudou de Noé para Moisés, ele mudou de Moisés para Davi, de Davi, José, continuando adiante, até que ele veio à plenitude da divindade corporalmente. Vê? É ainda o mesmo Deus. Amém, amém. Eu espero que isso penetre. Está vendo? É o mesmo Deus, porém ele apenas revestiu-se de um outro véu. Veja, ele veste um outro véu. Ele fez isso nos reformadores, revestiu-se de um véu, revestiu-se de um véu, até que finalmente isso veio por através da era luterana, por através da outra era. Então, finalmente isso aparece no completo. Pouco antes disso vir, um profeta se levanta novamente. Quando isso vem, isso prefigura a palavra, mostrando aqui atrás, revelando o que se tem feito, o que se tem omitido, que a palavra estará não sem entendimento. Então, quando isto desaparece, então, como disse João, é necessário que eu diminua, é necessário que ele cresça. Então, o tudo em todos entra nele. Ele é plenamente manifesto através de Lutero, Wesley e da era pentecostal, e continuando adiante, ele é plenamente manifesto. Você veja, desceu simplesmente a manifestação, Deus expondo-se. Veja-o agora, note, cumprindo em suas promessas para este dia, como eles tiveram. Agora, Moisés era a palavra naquele dia, porque a palavra lhe foi dada para aquele dia. Moisés, José era a palavra em seus dias, retratando Cristo, exatamente. Veja, cada um deles era a palavra. E quando Jesus veio, ele era a palavra na plenitude dela, porque o plano todo de redenção se colocava nele. O plano todo de redenção não se colocava em Moisés, não se colocava em José, não se colocava em Elias. Veja, eles eram somente parte da palavra, apontando para ela. Está vendo? Agora note, mantenha seu pensamento. Aqui vem ela, conforme eu digo. Veja, o plano todo não estava neles, eles estavam apontando para ela. Portanto, depois dele, a plenitude, nós não podemos apontar para alguma outra coisa. Isso torna a apontar para ele, a palavra. Irmão Branham, apanha a sua Bíblia.
Esta é a revelação completa, nada pode ser acrescentado ou tirado dela. Eis a completa revelação, tudo isso, uma sombra dele por vir. Porém, quando ele veio, ele foi perfeito. Hebreus 1, havendo Deus antigamente falado aos pais através dos profetas, Deus fala através de véus, os profetas, porém nestes últimos dias, através de seu Filho Jesus Cristo, aí que está, desvelado ali no Calvário, o Filho de Deus desvelado. Note, vivificado, e hoje, quando a palavra é manifesta em vasos humanos, véus, é absolutamente a palavra cumprida naquele dia, a qual volta para Deus, sendo batizado nele, de acordo com 1 Coríntios 12, nós nos tornamos identificados com ele. Amém! Eu disse meia hora, mas posso usar só um pouquinho mais de tempo? A congregação diz amém. Vê? Olhe, eu simplesmente não posso perder isto bem aqui dentro. Note, identificado com ele. Agora note, quantos cidadãos americanos estão aqui? Levantem suas mãos, muito bem. Você é um cidadão americano. Logo você está identificado com esta nação. O que quer que esta nação seja, você tem de ser. Isso está correto? Você é toda a sua glória e você é toda a sua vergonha. Você está identificado com ela. Você é um americano, portanto você reveste-se da América. Aleluia! Eu estava com o George Washington quando ele cruzou o Delaware, Rio do Leste dos Estados Unidos. Eu estou identificado com ele, isso mesmo. Eu estava com Abraham Lincoln no discurso de Gettysburg. Eu estava ali de pé. Eu estava com os soldados de Guam, ilha no Oceano Pacífico. Vocês rapazes, quando vocês hastearam aquela bandeira, eu estava ali. Eu sou americano, eu estou identificado com ela, amém. Agora, para ser americano, seja qual for a vergonha dela que esteja na revolução, eu a carrego, porque eu sou americano, isso mesmo. E como um cristão, eu estou identificado com ele, amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito. Amém! Eu estava com Elias no Monte Carmelo. Sim, Senhor, glória a Deus! Eu estava com ele quando fez aquilo. Eu realmente estava com ele. Eu me identifiquei na sua morte ali no Calvário, quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e para todas as tradições. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele ressuscitou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu como um vento veemente e impetuoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou. Tudo que eu sou, ele era. Amém. Estando morto nele, nós estamos identificados com ele. O que ele é, eu sou. Amém. O que esta nação é, eu sou. Eu me orgulho de ser assim. Eu estou pronto para levar a vergonha dela. Eu estou pronto para levar um opróbrio para ser americano, isso mesmo. Mas eu sou o dobro disso para Jesus Cristo. Tudo que ele é, tudo que ele já foi, eu sou. Eu gosto de estar identificado com ele. Aqueles apóstolos, quando eles voltaram, eles foram ridicularizados e chamados de tudo mais.
eles achavam que era uma grande honra levar o opróbrio de seu nome. Eu estou feliz hoje por ser um dos tais, estando identificado com a palavra, a qual é Cristo, identificado com Ele, sendo batizado nele, nós nos tornamos identificados em sua semelhança, identificados com sua palavra, a qual é Ele. Se eu estou em Cristo, eu sou sua palavra, pois Ele é a palavra, e o que Ele é, eu sou. Amém. Vocês entenderam isso? A palavra manifestada ou revelada, nessa revelação aí dentro, logo, o que isso me põe? Se Ele é aquela glória de Shekinah, eu sou parte dela, amém, oh amém, isso mesmo, a própria palavra revelada, revela a si mesma. Pense, os mistérios de Deus a nós declarados neste dia, pelo mesmo mensageiro celestial, que a eles foi declarado naqueles dias. Note, a mesma coluna de fogo que enviou Moisés, mesma coluna de fogo que estava sobre Moisés, que escreveu a Bíblia, a mesma coluna de fogo com que Paulo se encontrou a caminho de Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Lembre-se, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles somente escreveram o que viram, mas Paulo tinha a revelação, ele a arrancou, pois ele se encontrara com a coluna de fogo, ele mesmo. E pense, a mesma lá, José, todos eles escreviam o que acontecia, cada um escreveu lá naquele dia, mas quando Moisés apareceu em cena, ele tinha a revelação. Ele se encontrara com a coluna de fogo e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele escrevera os primeiros 4 livros da Bíblia, Moisés escreveu, está correto? Pois ele se encontrara com Deus na forma da coluna de fogo, velado na coluna de fogo. Quando Paulo se encontrou com ele na estrada, os discípulos apenas escreveram o que eles o viram fazer, mas Moisés tinha a revelação. Desceu no Egito por 3 anos e estudou, e viu que aquele Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. A revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial, isso mesmo, correto. E pense nisso, a mesma coluna de fogo que veio sobre esses homens que escreveram a Bíblia, é a mesma coluna de fogo aqui hoje, interpretando a Bíblia, amém? Como nós o agradecemos por isso. A mesma coisa, que consolo, que identificação. Estou tão feliz de estar identificado nisso, não sei o que fazer, eu prefiro estar identificado nisso do que em todas as batistas, metodistas, presbiterianas, luteranas e todas as demais, identificado nessa palavra, onde aquela glória da Shekinah e revelação se colocam. A coluna de fogo aparecendo visivelmente entre nós, identificando que a mensagem está correta, como ele fez no Monte Sinai. Lembrem-se, antes da verdadeira mensagem aparecer, Moisés pregou e ele os guiou para fora do Egito. Porém ali, antes que os verdadeiros mandamentos fossem estabelecidos, os selos fossem apresentados, Deus desceu diante das pessoas e provou que Moisés era enviado dele, isso mesmo? Em uma coluna de fogo que Moisés disse que vira em uma sarça e que falara com ele.
Oh, nestes últimos dias, de ver aquela mesma coluna de fogo bem entre nós, falando a mesma palavra, não somente isso, mas a interpretando ao fazê-la manifesta, provando-a que ela é a verdade. Portanto, as pessoas não têm nem um só meio de descrer, a não ser que elas simplesmente desejem voluntariamente. E então, aquele que peca voluntariamente, depois de ter um conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Note, a mesma coluna de fogo enviada a Moisés e a Paulo, que escreveu a Bíblia, agora é enviada para revelá-la, a graça de Deus, o Deus imutável, cumprindo as promessas de Mateus 28, eis que eu estou convosco todos os dias, cumprindo São João 14:12, as obras que eu faço, vós também as fareis, cumprindo São Lucas 17:28-29, nos últimos dias o Filho do Homem há de ser revelado. Veja, Malaquias 4, eis que vos envio o profeta Elias, que restaurará a fé do povo de volta à palavra original. Está vendo? Como isto está vendo? Oh, que coisa! Ele morreu para revelar-se a nós. Agora morramos para o eu, para o revelar a outros. Morramos para as tradições e coisas mais, para o revelar a outros. Morra para as denominações, para o revelar a outros. Note, o velho templo tinha nele a glória da Shekinah, e a luz de Shekinah sobre a palavra. A palavra é a semente, ela produzia os pães da proposição para os crentes somente. O sangue também estava sobre o pacto, e o sangue e a água que dá vida ao grão, o trigo, a semente, a qual é a palavra. Como Jesus disse, como Moisés levantou a serpente de bronze, e então novamente ele disse, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça. Moisés feriu a rocha no deserto para salvar um povo perecedor, ou trazer água. Deus feriu a Jesus para trazer o Espírito para fora dele, para um povo perecedor. O sangue veio dele, o que é? A água da lavagem pela palavra. O que a água traz vida à semente, e isso gerou a glória de Shekinah, que brilhou sobre a palavra, o que produziu os pães da proposição, e os pães da proposição eram apenas um povo escolhido. Isso mesmo, a congregação diz amém. Agora, penetrar o véu, através do véu, para dentro de sua presença, onde a palavra está, não o credo, a palavra, ali dentro, ver a glória de Shekinah, a Shekinah, o poder, o Espírito Santo, brilhar sobre a palavra, gerar a promessa, mostra que você está detrás do véu, amém. Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha, aleluia, aleluia, estou vivendo na presença do Rei. Tenho atravessado os véus rasgados, onde a glória nunca falha, estou vivendo na presença do Rei. A velha pele de texugo, denominações, está derrubada. Eu tenho atravessado isso para dentro da glória da Shekinah, e eu vejo a palavra, eu vejo a coluna de fogo se movendo, eu vejo a palavra manifestada, o que ele disse que faria nestes últimos dias, eu vejo crescendo, eu vejo os filhos comendo aquele pão de Shekinah,
que vem do amadurecer dessa palavra, os que creem nela, amém. Que hora maravilhosa em que estamos vivendo. Veja, a Shekinah estava sobre a palavra, e ali debaixo estava o pão, e ali estava o sangue aspergido, que dá água a ela, o Espírito da vida, dá vida à palavra. E quantos leram, ouviram a fita sobre o julgamento? Creio, muitos de vocês têm. Você veja ali, necessita-se, essa palavra precisa crescer. Para crescer, ela tem de estar no tipo certo de terra, vê? E Deus faz uma promessa, e ela atinge aquele coração, ela não pode falhar. Noé esperou 120 anos, Abraão esperou 25 anos pelo filho. Deus assim disse, e isso concluiu. Vê que é isso? A palavra estava ali sendo regada pela fé, crendo. Isso produziu os resultados, isso gerou um filho, isso produziu a chuva, isso produziu o dilúvio, isso gerou a virgem que foi concebida. Um profeta disse, uma virgem conceberá. Por certo que cada jovenzinha foi e preparou as roupas do seu bebê. Bem, este profeta Isaías era profeta identificado, vindicado de Deus. E o Senhor disse, uma virgem conceberá, vou lhes dar um sinal sobrenatural, um grande sinal, uma virgem conceberá. Ali, todas aquelas pessoas, aqueles crentes, exatamente como vocês, e eles ouviram aquele profeta dizer isso. Cada mocinha, cada homem disse, essa vai ser minha filha. Sim, Senhor. Todo mundo foi e comprou as botinhas e o tecido para as fraldas e tudo, se preparando, porque eles sabiam que ela iria tê-lo. Aquela geração passou e eles pensaram, aquele profeta identificado, vindicado de Deus, como ele poderia dizer algo que estava errado? Assim deve ser. Foi 800 anos depois, mas ela deu à luz o bebê. Os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não há de passar. E acontecerá que, nos últimos dias, diz Deus, veja, aqui estamos, a luz sobre a palavra, assim como a luz do sol transforma a semente de glória em glória, nós também nos tornamos mais semelhantes a Ele, à medida que vivemos em Sua presença, semelhantes a Ele, sendo amoldados à Sua bendita imagem, à medida que caminhamos com Ele. Observe o que o sol faz. Você planta uma semente, o que acontece? Essa semente apodrece, do lado de dentro da semente está uma vida, a vida aparece e produz um talo. Agora, esse não se parece com o primeiro. Eis aí Lutero, foi um talo, muito bem. O talo seguiu adiante e, antes de mais nada, ele produziu uma borla. Veja, esse foi o reavivamento wesleyano, não foi como o outro. Logo adiante veio o reavivamento pentecostal. Veja, produziu o batismo do Espírito Santo, muito bem. O que aconteceu? Contraímos fungo no ouvido, ela começa a aparecer errada, esta coisa, aquela coisa, não se parece com a palavra, não é como o resto dela, não é como o grão original que entrou. Porém, Deus ainda está ali para fazer isso da mesmíssima forma. Note o que isso faz. Ele finalmente torna a voltar à semente original novamente. Quando ele veio na forma de Martinho Lutero,
quando ele veio na forma de João Wesley, quando ele veio na forma dos pentecostais, é para ele se revelar novamente como a mesma semente que entrou, o Filho do Homem. Ele revelou-se como Filho de Deus, através da era do talo e assim por diante. Porém, nesta última era, ele há de se revelar como Filho do Homem novamente, entendem? Amém. Muito bem, como o princípio moldado. E o que fez aquele talo crescer? Ele está crescendo o tempo todo. Aquele pequeno talo cresce, ainda não é como o grão original. Também não era a mensagem de Lutero. Não. Adiante vêm as outras mensagens, Finney, Sankey, Knox, Calvino, continuando adiante. Nenhum deles, eles eram ainda a mensagem, porém o que houve foi que eles não receberam a revelação completa dela, porque não era tempo. Você não pode colocar a espiga no milho antes que seja o tempo de vir, está vendo? E então, finalmente, aí volta de novo a semente original que foi para dentro da terra. Veja que Deus segue a natureza exatamente. Veja, ele nasceu um cordeiro. Essa é a razão de ele ter nascido fora em uma manjedoura. Cordeiro não nasce em camas. Veja, ele foi guiado para o Calvário. Cordeiro, ovelhas são guiadas, isso mesmo. Bodes as guiam para a matança. Você sabe disso. Um matadouro, um bode as guia, mas elas têm de ser guiadas. Isso mesmo, assim que ele foi guiado para a matança. Veja, porque ele era um cordeiro. Tudo o identificava na natureza. Essa é a razão de ele ter nascido em março ou abril, não em dezembro. Ele não poderia nascer a 20 pés, 6 metros de neve ali nessa época do ano. Não, nenhum Deus Sol, mas ele era o Filho de Deus, está vendo? Deus Sol romano no dia 25 de dezembro, quando o solar atravessa suas posições ali, e eles tinham os circos romanos, e chamavam o aniversário do Deus Sol, e eles o fazem o Filho de Deus. Não, ele era o Filho de Deus. Se seu aniversário concordava com o resto da natureza, exatamente. Agora note novamente, agora à medida que prosseguimos, resta-nos um pouquinho de tempo. Agora ao perfeito, depois que o talo se formou, depois que a borla se formou, depois que o grão veio sobre o sabugo, então ele tem de vir à perfeição, de volta a um grão normal novamente. Amém. Nós paramos aqui no início do 318. Que maravilha, que maravilha. Meu pai plantou uns pés de manga, eu estava me lembrando. Lendo aqui, me lembrando. E ele falava certinho, esse é aquela manga, esse é aquela manga, esse é aquela manga. Depois ele falou assim, não lembro mais não, só vou saber quando produzir. Que manga é essa aqui, papai? Não sei. Só quando produzir. Você vê uma plantinha crescendo, é tudo igual. Manga rosa, manga espada, manga isso, manguita, manga aquilo. Quando produz, aí você sabe quem é quem. Você é fruto do Espírito Santo. Amém? Vamos ficar de pé.
Agradeça a Deus por essas palavras. Agradeça a Ele por tudo que Ele te tem dado. Essa revelação não é para qualquer um, como nosso profeta diz, é para os crentes. Senhor Jesus Cristo, muito obrigado. Quão maravilhoso é, Senhor, ler palavras que foram pregadas há tantos anos, mas elas se renovam em nossas mentes e em nossos corações cada vez que a lemos. Por isso nos ajuda, Pai, a entender que Tu estás conosco, nos revelando cada coisa. Proteja-nos de todo mal, ajuda-nos em tudo o que fizermos. Esse é o nosso pedido a Ti, Senhor, no nome de Jesus, e o nosso agradecimento. Amém. Deus vos abençoe, Deus vos abençoe. Deus abençoe também aqueles que assistiram este culto conosco. Irmão Wilson e família em Placas, irmão Nezinho em Breu Branco, irmã Poliana e família, irmão Raimundinho e família, irmã Raquel, irmão Louvas Ronald em Padre Bernardo, Goiás, irmão Arnaldo e família no quilômetro 140, irmã Marli Rodrigues, irmão Jailton e família no quilômetro 80, irmã Sirlene Cardoso, Igreja de Breu Branco, Igreja de Tucuruí. Deus abençoe a todos, que vocês possam ter sido abençoados tanto quanto nós fomos. Deus vos abençoe até às 18h30, quando estaremos aqui novamente, se o Senhor assim nos permitir. Deus abençoe, abençoe mais um ao outro, estamos despedidos. Teu amor tem derramado em meu coração. Não sei como agradecer-te o que tens feito por mim. Só posso dar-te agora minha canção. Eu te louvo.